Vamos lá, a aula de hoje vai ficar um pouquinho chato por causa desse barulho aí, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá, frente A, capítulo 21, frente C, capítulo 21, a gente vai falar sobre polinômios, tá? Agora eu tô até me irritando. Gente, qualquer coisa, vocês não me ouvirem, vocês me falem no chat, tá? Que a gente tenta aí. Acho que até do banheiro dá pra ouvir. Vou dar aula do vaso, vou sentar no vaso e dar aula pra vocês de lá. Tem que ser. Entrar no banheiro do quarto, aí eu fecho a porta do quarto e fecho a porta do banheiro, quero ver. Não vai ter luz, mas o som deve ficar melhor. Olha só, vamos lá. Passando para a definição de polinômio. Qual é a definição de polinômio? Polinômio, né, é uma função de uma variável x, né, só que tem um grau elevado a n, né? Então eu tenho aqui, ó, menos 1, A1, A0, né? Todos esses aqui são os polinômios, são os coeficientes do polinômio, tá? E os expoentes são números naturais, sempre. Os expoentes do polinômio são números que? Naturais, ou seja, números inteiros positivos. Isso que representa o polinômio. Então, ó, se eu tiver aqui 3 elevado a x à quarta, 3x à quarta menos 7x ao cubo mais 8x mais 2, isso é um polinômio, tá? Se eu tiver aqui, no segundo exemplo, menos 4x à quinta mais 8x à quarta, menos 9x ao cubo, mais 18x ao quadrado, mais 7x menos 1, olha só quantos coeficientes eu tenho. Isso também é um polinômio, né? Na matéria passada de binômio de Newton, a gente viu como expandir um polinômio, agora a gente vê o próprio polinômio. Olha só. Então, vamos pensar assim, ó, se eu tiver um polinômio aqui, né, n elevado a x elevado a n e assim por diante, eu posso dizer que o grau do polinômio é igual a n, né? E n tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, se o grau do polinômio tiver aqui, ó, 7x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8, eu vou pegar o maior grau, né, no caso aqui, x elevado ao quarto, eu vou falar que o grau desse polinômio é 4. Pera aí, gente, tá muito irritante esse barulho. Deixa eu tentar fechar a janela aqui. Só um momento. Olha só, nesse segundo exemplo, se eu tiver um polinômio px 2 elevado a 2x ao quadrado mais 8, então eu falo que o grau desse polinômio é igual a 2. O grau disso aqui, ó, px é igual a 13. Então ele não tem nenhum termo que está elevado a x, né? Logo é igual a 0. Então eu falo assim, não se definiu o grau de um polinômio nulo, né? Então isso aqui não é, isso aqui é um polinômio nulo, então a gente não tem um grau para ele. O que eu posso falar aqui? Polinômios idênticos. Então, se eu vou comparar dois polinômios, significa que eu preciso fazer o quê? Isso é até um pouco óbvio, tá? Falando assim. Porque eu tenho que comparar esse coeficiente aqui, que está elevado a x ao quadrado, com o coeficiente de x ao quadrado do outro lado. Então, eu posso falar aqui que A vai ser igual a B mais 3. 3 vai ser igual a... Deixa eu tirar o chat aqui da frente. 3 vai ser igual a C menos 1. E 9 vai ser igual a 3b. Né? Então, eu só igualo polinômios com termos que tenham graus iguais. Tá? Isso é importante. Então, ó, eu igualo o cara aqui, que está elevado a x ao quadrado, com o cara aqui que está elevado a x ao quadrado. Igual esse cara aqui que está com o coeficiente grau 1 com esse cara aqui. E esse que está com grau nulo com esse cara aqui. E aí eu consigo resolver. Então, resolvendo esse sistema, eu teria que 9 é igual a 3b, 3 é igual a c menos 1 e 9 é igual a b mais 3. Resolvendo o sistema, eu teria que A seria igual a 6, né? Porque de B aqui, ó, já vejo que B vai ser 3, C vai ser 4. Substituo aqui o valor de B, que é 3, A vai ser 6, B 3 e C 4. E assim eu consigo resolver um polinômio. O que é o raiz ou zero de um polinômio? Então, a gente já viu várias vezes, né, em função quadrática, em vários tipos de funções, que a raiz ou zero da função é quando, né, o valor de k, né, eu falo assim, o valor de x, quando faz esse polinômio ter o valor de y igual a zero. Né? Então, olha só,
Se toda vez, simplificando de método prático, de método visual, é quando o polinômio corta o eixo x. Então, cortou aqui o x nesse ponto, aqui é uma raiz. Cortou nesse ponto, aqui é uma raiz. Tá? Então, sempre que cortar o x, vai ser uma raiz do polinômio. E é interessante saber, gente, que o número de raízes de um polinômio ele vai ser menor ou igual do que o grau do polinômio, tá? A gente vai ver por que do menor ou igual. Então, olha só. Operações com polinômio. Se eu tiver adição e subtração. A adição a gente já sabe. Eu só vou somar cada termo do polinômio, né? Por exemplo, tem esse polinômio A aqui com o polinômio B. Eu só vou somar cada termo de A com os termos de mesmo grau, né? Ou seja, se eu tivesse x à quinta, eu só posso somar esse A aqui com os termos que tiverem elevado x à quinta. E assim por diante, os termos x ao quadrado com os termos x ao quadrado. Então, ficaria mais ou menos isso assim. A mesma coisa acontece na subtração. Só posso fazer operações com esses números que tiverem os mesmos graus no expoente do x, tá? No expoente da minha variável. Então, é bem simples, né? Bem simples. Ó, se eu tiver esse polinômio aqui, 5x à quarta menos 3x ao cubo mais 18x ao quadrado menos 9x mais 12, e esse segundo outro polinômio aqui, que eu nem vou falar que eu acho que não vale a pena. Então, já que eu quero somar, ó, eu vou pegar o quê? 5x mais x à quarta. Por quê? Porque são ambos os termos que estão elevados à quarta potência. Então, 5 mais 1, 6. Elevado à terceira potência, 23 menos 3, então dá 20. Elevado à segunda potência, 18 menos 7. Somando esses dois dá 11. Aqui, menos 9 e 1, então dá menos 8. 12 e 3 dá 15. Então, somando, eu teria esse valor de polinômio aqui. Se eu subtrair isso, então ficaria 5 menos 1, 4, menos 3 menos 23 dá menos 26, menos 18 menos 7, daqui dá, desculpa, 18 positivo, mais 7 dá 25, eu tenho aqui 9, menos 9 menos 1 dá menos 10, e 12 menos 3 dá mais 9. Então, é basicamente isso que eu faço. Cada coeficiente vai fazer a operação com o grau respectivo. Aí perguntaram assim, se forem graus diferentes, né? Se forem graus diferentes, o que eu tenho? Eu tenho que, eu vou pegar esse x à quarta, e se não tiver nada aqui em B que tem x à quarta, eu vou somar ele com zero. É como se o grau do polinômio que estivesse aqui fosse zero, que multiplica x à quarta. Então, eu vou somar ou subtrair ele com zero. Tá? Então, é basicamente manter os que estão um grau acima. Tá bom? E eu somo só aqueles que têm grau igual. Então, estão perguntando, gente, se essa matéria é do Enem ou do terceiro ano. Gente, isso aqui cai muito pouco no Enem. Normalmente cai só substituição, que eu vou mostrar o tipo de questão para vocês. Mas ela é principal aí para o terceiro ano. A grande importância dela é a visualização desse tipo de matéria no gráfico, tá? Acho que é o mais importante aqui pra gente, no caso do Enem, tá? No caso de outros vestibulares, a gente tem que saber fazer a divisão e fatorar alguns polinômios. Por exemplo, multiplicação de dois polinômios. Multiplicação, então, vai ficar claro, né? Eu vou ter que aplicar distributivo aqui, né? Eu vou fazer multiplicação de A com B, eu vou colocar aqui o meu polinômio A, meu polinômio B, eu vou aplicar a distributiva. X que multiplica 2x vai ficar 2x ao cubo. X ao quadrado que multiplica menos 1, menos x quadrado. Menos 3x que multiplica 2x dá menos 6x quadrado. Olha só, menos 3x que multiplica menos 1 dá mais 3x. 2 que multiplica 2x dá 4x. 2 que multiplica menos 1 dá menos 2. E esse é o valor do meu polinômio. Posso agrupar os termos que têm graus aqui semelhantes, ó, x ao quadrado tem graus semelhantes, aqui tem graus semelhantes, então ficaria com 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 7x menos 2, e esse seria o meu polinômio. Beleza? Então, essa é a multiplicação.
E para eu fazer a divisão de polinômio, eu tenho dois métodos que eu vou mostrar para vocês. O método da chave, que é basicamente eu montar a expressãozinha lá para dividir, e o método de Descartes aí, que eu vou deduzir e fazer um sistema, tá? Então, olha só. No método da chave, vamos supor que eu quero pegar esse polinômio e dividir por esse aqui. E é interessante saber que para eu fazer essa divisão, ó, vou mostrar a teoria aqui para vocês. O A, né, é o dividendo, o B aqui é o divisor. Quando eu faço essa divisão, eu vou achar um quociente e resto. Né? Mesmo caso lá da divisão euclidiana que a gente trabalhava lá no início, no capítulo de divisibilidade. Beleza, então, através dessa expressão aqui, eu já vejo que o meu A, que é o meu polinômio original, ele vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, é importante eu lembrar que o grau do resto sempre vai ser menor que o grau do divisor, tá? Isso é importante eu saber. E que o resto, ele pode ser igual a zero também, né? Então, ou o resto ele vai ser igual a zero, ou o grau do resto vai ser menor que o grau do divisor, porque faz sentido, né, ser menor. Porque se fosse maior, dividia. Então, faz todo sentido. Então, para esclarecer esse método, vamos dar um exemplo. Vamos pegar que eu quero pegar aqui esse polinômio 4x ao cubo mais 2x menos x mais 1 e quero dividir por esse polinômio aqui, x ao quadrado mais 2x mais 3. É importante lembrar que eu só consigo dividir polinômios se o grau do divisor for menor que o grau do dividendo, tá? Então, ó, eu conseguiria dividir esse aqui, x ao quadrado mais 2x mais 3 dividido por esse? Não, não conseguiria. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir só o maior polinômio pelo um polinômio de maior grau dividido pelo polinômio de menor grau. Então, ó, se eu pegar esse polinômio e dividir por esse, é importante ver ó, que eu vou ter aqui, ó, faz a diferença aqui de 3 e 2. Então, significa que o grau, né, ó, de 3 menos 2 dá 1. Então, aqui eu vou ter grau 1. Para eu igualar esse cara aqui, eu preciso colocar quanto? Preciso colocar um 4. Né? Então, 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. Não é isso? Então, eu vou fazer esse processo para todo mundo. Ó. Então, coloco 4x aqui. Estão acompanhando essa divisão? Coloco 4x aqui. Ó. Quando eu multiplicar, vai ficar 4x ao cubo, né, mais 8x quadrado mais 12x. Né? Olha aqui minha expressão. Juan, por que ficou tudo negativo? Por que a gente não subtrai tudo isso? Então, ó, 4x ao cubo menos 4x dá zero. 2x ao quadrado menos 8x quadrado dá menos 6x quadrado. Menos x menos 12 dá menos 13. Desce o 1 que está lá em cima aqui, ó. Desce esse 1 que está aqui em cima, sobrando. Então, agora meu polinômio é esse. O grau dá para dividir, ou seja, x quadrado. Se eu dividir aqui x quadrado, significa que o grau é zero, né? 2 menos 2 é zero. Então, agora eu só quero um número que vai igualar isso aqui. E esse número vai ser quem? O menos 6. Então, se eu pegar multiplicar por menos 6 aqui, vai ficar menos 6x quadrado menos 12x menos 18, certo? Acompanhar essa multiplicação? Multiplico esse e esse, coloco aqui. Depois que eu reescrevo isso, olha só como é que fica bonitinho. Eu tenho aqui menos 6x quadrado, né? Multipliquei aqui por menos 6. Olha só. Simplifica, né? 6x quadrado menos esse vai dar zero. Essa conta que vai dar menos x e essa conta que vai dar 19. Aí, olha só como a gente chegou. O grau desse não é menor que o grau desse? Se o grau do resto aqui, desse cara, é menor, então não divide mais. Então, significa que eu posso escrever esse polinômio como? Eu posso escrever esse polinômio da seguinte forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui cai no vestibular seriado, tá? Quem vai fazer aí? Então, eu posso escrever esse polinômio da forma original da seguinte maneira. X² mais
2x mais 3, né? Que multiplica esse cara aqui, ó, 4x menos 6, mais o resto, menos x mais 19, né? E isso vai ser igual ao meu polinômio original, que era o 4x ao cubo mais 2x quadrado menos x mais 1. Eu posso escrever o polinômio dessa forma aqui. Beleza? Então, ó, o divisor vezes o quociente, não sei porque foi lá para cima, vezes o quociente mais o resto, vai ser igual ao meu dividendo. Posso colocar isso aqui até desenho minúsculo, tá? Então, esse seria o método de chave. Qual seria o método de descarte? O método de descarte, a gente faria um processo um pouquinho diferente. Entra até um pouquinho de dedução e um pouquinho de sistema. Olha só. O método de descarte é conhecido como o método dos coeficientes a determinar. É uma forma utilizada para efetuar a divisão de polinômios. E o que a gente vai fazer? Vou ler os 3 passos aqui. O primeiro é calcular o grau do coeficiente, do quociente, né? E também do resto. Então a gente já tem que imaginar aí, ver qual vai ser o grau do quociente e qual o grau do resto. Depois, a gente vai escrever os polinômios correspondentes ao quociente e ao resto, representando os coeficientes por letras. E depois a gente vai fazer essa equação aqui, que o grau do polinômio vai ser igual ao quociente vezes o resultado, o quociente vezes o divisor mais o resto. Então, vamos para o exemplo prático. Se eu quiser dividir esse polinômio aqui, ó, 5x à quarta menos 2x ao cubo mais x quadrado mais x menos 2, dividido por esse polinômio aqui, que é x ao cubo mais x quadrado menos 4x mais 6, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso achar o grau do meu quociente. O grau do meu quociente vai ser isso aqui, ó. Pego 4 menos o grau desse aqui, então 4 menos 3 dá 1. Então, o meu quociente vai ter grau 1, logo, eu posso escrever ele nessa forma aqui, é uma equação de primeiro grau, certo? Então, fica ax mais b. Aí, é o seguinte, eu sei que o grau do meu resto, ele tem que ser menor que o grau do meu divisor, né? Que o grau desse cara aqui. Então, se aqui é x ao cubo, significa que o meu resto tem coeficiente, pode ter, né? Um coeficiente x quadrado. Né? Então, vou determinar essa equação aqui, que seria cx quadrado mais dx mais e. Estão acompanhando? O que eu estou fazendo primeiro? Primeiro, eu estou fazendo aquele primeiro passo lá, definir os graus dos coeficientes de quem eu estou dividindo. Então, eu já sei que Q de x tem um grau 1, eu chamei os coeficientes deles de A e B, que meu resto pode ter grau 2, e chamei os coeficientes aqui de C, D e E. Beleza? Agora a gente pode prosseguir e fazer o seguinte. Eu sei que o meu polinômio vai ser o B vezes o Q mais o resto. Então, meu polinômio vai ser o B vezes o Q mais o resto, né? Se eu fizer a distributiva aqui, ó, x ao cubo, que multiplica a x, vai ficar o quê? A x à quarta. X ao quadrado, não, a x ao cubo, que multiplica b, vai ficar quanto? Bx cubo, né? Se eu pegar aqui, ó, x quadrado, que multiplicar a x, vai ficar ax cubo. X quadrado, que multiplica b, fica bx quadrado. E assim vai ficando, ó, ax quarta, tá vendo? Ax quarta, foi o primeiro. Depois, ax cubo, que é esse aqui. Depois, menos 4ax, olha só, menos 4ax, mais 6ax, essa multiplicação aqui. Depois eu faço essa outra distributiva aqui, que ficaria bx cubo mais bx quadrado menos 4bx
mais 6b, né? E eu terminei de fazer a distributiva até aqui. Beleza? Depois que eu fiz essa distributiva, né, parei aqui, eu continuo somando aqui, certo? Estão acompanhando essa multiplicação? Esse método, no início, ele parece mais complicado. No início, ele parece mesmo mais complicado. O outro método dele é mais prático, né? Você coloca ali o número e vai fazendo a divisão. Depois que você fez essa multiplicação aqui, o que você vai fazer? Você vai agrupar os termos semelhantes, certo? Então, aqui eu tenho x quarta, é o único termo que eu tenho. X cubo, pego aqui, eu tenho a e b, que está x cubo. Coloco aqui, ó, a mais b, que multiplica x cubo. Depois, x quadrado, tenho menos 4a, tenho b, tenho menos c, mais c, né? Então, ó, menos 4a, b mais c, coloquei todo mundo x quarta. Vou fazer até de outra cor, ó. Aqui, aqui e aqui. Depois, só com o x. Então, eu tenho 6a, tenho aqui menos 4b, mais d. 6a menos 4b mais d. E por último, os termos isolados, né, eu tenho aqui 6b mais e. Isolei cada um deles. Aí eu olho, já que tem que ser igual ao meu polinômio original, né, e lembrando que o meu polinômio original ele está aqui, ó, olha só, ele é esse cara aqui. Então eu estou falando que meu A vai ser igual a 5, tá vendo? Por quê? Porque eu vou igualar agora. Meu A mais B vai ser igual a menos 2. A mais B igual a menos 2. Se meu A é 5, 5 para dar menos 2, então significa que meu B é menos 7. Tá vendo? Que os valores vai saindo assim, do nada. Olha só, o x quadrado, aqui o coeficiente é 1, né? Então eu estou falando que menos 4a mais b, que eu já sei o valor, né? Então menos 4 vezes 5 dá menos 20, mais 7, que dá menos 13, né? Passo para o lado de lá. Ou eu vou fazer uma confusão. Aqui o b é menos 7, né? Então menos 7 vai dar menos 27. Somando para o lado de lá significa que meu c é 28. Tá? Já saiu o C. Depois, continuo fazendo. Essa equação, 6A, substituo, 6 vezes 5, 4B, menos 4 vezes menos 7. Então, 30 mais 28, né, dá 58. Mais D é igual a 1. Então, ó, fazendo 30 mais 28, passa subtraindo para lá, meu D é menos 57. Olha só que interessante como é que esses números saem. E por último, eu tenho que 6b mais e é igual a quanto? Este menos 2. Igual aqui, 6b. B é menos 7, né? 6 vezes menos 7 dá menos 42. Passa somando para o lado de lá, vai ficar 40 positivo. Então, meu e é 40. Então, eu posso definir que o meu divisor é esse e o meu resto é esse aqui. Deu para visualizar quais são os dois métodos? Juan, você vai cobrar algum? Não, gente, eu estou mostrando ferramentas para que vocês saibam utilizar. Nas próprias questões, ele só vai dar um polinômio, você vai precisar fazer a divisão para poder conseguir sair e, né, vocês utilizam o método que mais lhe convém. Eu, Juan, eu prefiro fazer qual? Eu prefiro fazer esse. Prefiro fazer esse aqui, ó. Esse aqui que eu prefiro fazer. Por quê? Porque eu acho mais rápido. Até eu fazer tudo isso aqui, fazer esse sisteminha resolvendo, não tem muita conta. Então aqui eu faço e já vai saindo automaticamente, vejo o resto e resolvo minha questão, tá? Vamos ver exercício? Olha só que eu estava falando graficamente para vocês. Eu vou dar um tempinho, provavelmente acho que já teve gente que já resolveu, mas ele fala assim, ó, a figura a seguir apresenta no gráfico o polinômio p de x do grau 4 no intervalo 0 a 5. Então, ó, o grau 4, gente, é importante saber. Lembra que eu falei que ele tem pelo menos, né? Ele tem, na verdade, no máximo 4 raízes. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Essas são as 4 raízes. Aí ele fala assim, ó, o número de raízes da equação p de x mais 1, p de x mais 1 é igual a 0.
qual vai ser o número de raízes dessa equação? Deixa eu ver se vocês estão afiados na matéria. Bem rapidinho, acho que vocês conseguem fazer aí. Vamos ver, gente. Alguém? Alguém acordado, pelo menos? Agora que o barulho parou, né, gente? Olha só. Deixa eu lembrar lá. Isso é mais matéria de função do que expressamente de polinômios. Por que eu vou falar isso com vocês? Essa matéria aqui é o tipo de questão que pode cair aí em vestibular facilmente, tá? Lembra que eu falei com vocês que quando eu somo mais um na minha função, esse mais um aqui, ele gera um deslocamento vertical, né? Ou seja, fora da minha função. Se ele tivesse dentro aqui, ele geraria um deslocamento horizontal, né? Isso lá nas primeiras aulas. Então, se ele está gerando um deslocamento vertical e em uma unidade, então significa que esse eixo aqui, ele vai vir para baixo, né? Portanto, vai deixar de existir esse eixo aqui cortando aqui e vai deslocar uma unidade para baixo. Então, uma unidade para baixo, esse eixo passaria aqui, ó. Então, zero estaria aqui. No caso, seria a minha função que iria subir uma unidade, tá? Então, aqui, minha função se deslocou. Agora, aqui é o zero e aqui passa a ser o 1. Então, se aqui é o zero e aqui passa a ser o 1, significa que o número de raízes dessa equação é esse e esse. Quantas raízes tem essa equação agora? Antes ela tinha 1, 2, 3, 4, que eram 4 vezes que cortava o eixo X, agora só cortam 2 vezes, tá? Essa é a alternativa C. Beleza, galera? Conseguiram compreender aí? Tá grego? Ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Lembrando isso aqui, gente, é matéria de funções, isso é bem importante para vocês. Então vamos para a segunda matéria que entra propriamente em polinômios, tá? Na segunda questão. Ele fala assim, ó, considere os polinômios p de x, que é igual a x cubo mais menos 2a, ele dá cada polínomio aqui, né? Em que a, b e c são números reais. Sabe-se que esse polinômio aqui é igual a esse aqui. Então, p é igual a q para todo x que pertence aos reais. Assim, sendo o número de d é igual a... Ou seja, ele quer saber qual é o valor de d, gente. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? Acho que vocês conseguem fazer bem rapidinho. Olha só, nessa número 2, eu tenho isso aqui, gente. Não sei se vocês fizeram aí. Mas ele fala, já que esse polinômio é igual a esse, então eu tô falando que meu A
né? O meu A vai ser igual a zero, né? Porque eu não tenho o termo cúbico aqui. Então, eu posso falar que meu A é igual a zero, né? Porque eu não tenho nenhum termo ao cubo aqui. E então, 2A, né, menos 3B, vou fazer até assim, 2A mais menos 3B vai ser igual a 6, tá vendo? Que é o termo que está ao quadrado. Então, eu acho que 2A vai ser zero, né? Então, B vai ser igual a menos 2, correto? Beleza. Achei meu B menos 2. O que eu posso fazer? Faço a segunda aqui. Menos 2. Né, que eu tenho lá na A mais B mais 4C, que é o termo x, vai ser igual a 18. A é zero, B é menos 2. Então, menos 2 mais 4C é igual a 18. Então, eu posso colocar aqui que 4C vai ser igual a 2 passa somando, né? Passa 20. Logo, o meu C é igual a 5. Né? Se meu C é 5, ele fala lá na última expressão que menos 4, né? Menos 4. B, então, que multiplica menos 2. Que multiplica C, que multiplica 5. Que multiplica D, tem que ser igual a 5. Né? Olha só que legal. 5 simplifica com 5, menos 2 que multiplica com menos 4 dá 8, então meu D vai ser igual a 1 oitavo. Então é basicamente a questão de problema, né, gente? A única coisa que a gente utilizou de polinômio aqui foi a comparação de polинômios de mesmo grau, né, dos coeficientes de mesmo grau. Na 3, não sei se vocês já resolveram aí, mas ele fala assim, ó, o polinômio px, quando dividido por x ao quadrado mais x mais 1, fornece o coeficiente x mais 1 e o resto x menos 1. O coeficiente do termo do primeiro grau do polinômio px é... Como é que a gente pode fazer essa questão? Vocês conseguiram resolver aí? Ó, eu tenho um polinômio px, que quando eu dividir esse polinômio px por isso aqui, eu tenho isso aqui de quociente e resto isso aqui. Ou seja, esse cara que multiplica esse cara mais esse vai ser igual a px. Né? E é isso que a gente faz para resolver essa questão. Então, eu vou fazer com vocês aqui. Não sei se teve alguém que já resolveu. Isso mesmo. Então, ó, ficaria x quadrado mais x mais 1, né? Isso aqui que multiplica x mais 1, né? Isso mais o resto mais x menos 1, isso vai ser igual ao meu polinômio que ele está querendo p de x. Ele está querendo o coeficiente do termo de primeiro grau do polinômio. Então vamos lá. Se eu multiplicar todo esse polinômio, né? Se eu multiplicar aqui x quadrado com x aqui, né, vai ficar x cubo mais x quadrado mais x mais, multiplicando 1 mais x quadrado, né, mais x, e multiplicando o último 1 com o último 1 mais 1, né, mais x menos 1 é igual ao meu p de x. Acompanhar essa multiplicação? Conseguiram acompanhar aí? Então, ó, multipliquei esse com esse e com esse. Olha aqui, os três termos primeiros. Depois, 1 com esse, e reescrevi aqui, mais x menos 1. Beleza, depois que eu fiz isso aqui, eu quero o coeficiente do termo de grau
do primeiro grau, né, do polinômio. Então, vou agrupar tudo. Ficaria aqui, ó, x cubo mais x quadrado, né, na verdade, 2x quadrado, mais, do primeiro grau, eu tenho 1, 2, 3 somando. Então, 3x, né, mais 2, e esse seria aí, ou mais 2 não, mais 0, e esse seria o meu polinômio. Esse seria o meu p de x. Beleza? Então, grau 3, alternativa D. Olha aqui, ó, bonitinho, nossa letra D. Questão 4. Na questão 4, ele fala assim, considere o polinômio, né? Aí ele vai lá e fala, o polinômio é igual a qual dessas alternativas aqui que eu posso simplificar? Né? Ou seja, uma divisão de polinômio por x à quarta. Vamos ver. Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem, tá? Vou fazer essa questão com vocês, tá? Olha só. Nessa aqui, o que eu posso fazer? Vou aplicar distributivo aqui, né? Se eu aplicar distributivo, vou multiplicar primeiro esse x. Multiplicando primeiro esse x, vai ficar x à décima, tá? Vou colocar assim, x à décima mais x à nona mais x à oitava mais x à sétima mais x à sexta mais x à quinta. Multipliquei todos esses x aqui. Agora eu vou multiplicar o 1. Então fica menos x à nona menos x à oitava menos x à sétima menos x à sexta menos x... Opa, peraí. Menos x à sétima, continuando aqui, menos x à sexta menos x à quinta menos x à quarta. Certo? Esse é o meu polinômio p de x. Aí eu vejo algo muito interessante. Olha só, menos x à nona simplifica, x à oitava simplifica, x à sétima simplifica. Por quê? Porque eu estou subtraindo, ó, todos esses termos. Sobrou no final x à décima, menos x à quarta. Posso colocar o x à quarta em evidência e eu ficaria aqui com x à sexta menos 1. X à sexta menos 1, eu ainda posso ter um produto notável para isso, né? Então ficaria assim, ó, o quadrado do primeiro, né? O primeiro poderia colocar assim, ó, x ao cubo ao quadrado menos o quadrado do segundo, né? E isso eu poderia escrever x à quarta, que multiplica o quadrado do primeiro, né? Que seria x ao cubo mais 1, x ao cubo mais 1, que multiplica x ao cubo menos 1. E aí, eu teria aí minha alternativa correta, alternativa letra A. Beleza? Deixa eu ver quantas horas. Vou finalizar nossa aula por aqui, gente. Eu agradeço pela aula de hoje. Finalizamos esse capítulo, tá? Quem tiver dúvidas aí, só me mandar no chat, fique à vontade. A gente tem algumas questões aqui. E eu só tenho para falar para vocês é que amanhã a gente continua com polinômios 2, tá? Vamos ver algumas outras técnicas, baixar o grau de polinômio e assim por diante. Então, ó, beijão e até mais.